Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Hoje, terça-feira, estamos aqui nos deleitando, meditando no capítulo 15 de João, que é uma coisa maravilhosa, nos sentindo ali na presença de Cristo com os discípulos, quando Cristo dava aquelas instruções especiais, consoladoras, ali naqueles momentos que antecediam ali a sua agonia no Getsêmani e toda a tristeza até o Calvário, né? Pois bem, hoje na quinta pergunta nós temos aqui o seguinte questionamento: qual o destino das varas que não permanecem na videira? Para onde vai essas varas que o pai corta porque não dá fruto, que não permanece na videira? Vai para onde? Mas essa vara é podada pelo viticultor, que é Deus o Pai. Para onde vai depois que o pai corta as varas que não dão fruto? Ele não corta qualquer vara não, só corta as varas que não dão fruto, justamente porque elas estão prejudicando, estão usando de forma equivocada todo o poder que a seiva, né? O sangue da videira, né? A seiva, o poder, a força da videira está sendo canalizada para esses galhos que estão desperdiçando isso, né? Desperdiçando aquele tesouro, não estão valorizando aquilo. Para onde vai? O galho que não serve para nada só vai para o fogo, né? Olha o que diz o texto: quem não permanece em mim é lançado fora de Cristo, como a vara que é cortada e lançada fora, e seca. Que coisa! Veja que a vara que é lançada fora, ela seca. O termo seco quer dizer ausência de água. Seco quer dizer, e a água no texto anterior é o quê? Palavra. A palavra lava, a palavra limpa. A gente viu no texto anterior, né? Então seca. Quem não permanece em Cristo, ou seja, quem não permanece na palavra de Cristo, praticando a palavra, seca, né? É cortado e seca. Aí ele diz assim, ó: tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Bom, nós já vimos aqui um ponto importante para aquelas pessoas que creem que o fogo do inferno, né? Eles gostam de falar o fogo do inferno que queima para sempre. E aí as pessoas também vão ser queimadas para sempre, uma carne que não se consome. E as pessoas queimam e deliram e gritam dia e noite ao lado dos muros da Nova Jerusalém, dia e noite gritando e queimando, né? Muita gente crê nisso. Mas nessa tipologia aqui, eles são completamente destruídos, aí o pensamento, ó. Quem já viu uma fogueira feita com sarmentos de uva, galhos cortados de uva da poda, né? A pergunta é: essa fogueira, será que alguém vê lá ela acesa para o resto da vida, dia e noite, e os sarmentos não se queimam? É uma pergunta importante, está aqui a tipologia precisa de como é, não é? Mas tem pessoas que dão a interpretação que quer, na hora que quer, não é? Usando textos tipológicos, cheios de símbolos como Apocalipse, para dizer essas coisas. Portanto, fazendo esse comentário sobre a ideia de que não existe um fogo eterno que queima para sempre, vamos voltar aqui ao contexto da lição. Então, a pergunta é: qual o destino dessas varas que foram podadas pelo Pai da videira que é Cristo? Qual o destino delas? O destino claramente aqui é o fogo. Uma tipologia mostrando o fogo na Bíblia, ele aponta lá para o lago de fogo e enxofre, ou seja, uma fogueira de fogo sendo alimentada por gasolina. Já imaginou? O galho sarmento é um galho tão frágil que quando ele está seco, você esmaga na mão. Com 2 dedos assim, você esmaga. Quem já viu um pé de uva sabe o que eu estou dizendo, né? Quem já viu um galho seco de uva sabe que eu estou do pé de uva, sabe o que eu estou dizendo. Agora imagine um fogo desse alimentado por uma gasolina que torna o fogo muito mais quente.
A temperatura com combustível gasolina, ela amplia o calor do fogo. É um fogo muito mais aceso, né? É um aditivo ao fogo. Agora, já imaginou o lago de fogo e enxofre? O enxofre ali, o livro do Apocalipse se utiliza desse termo enxofre, porque na época do apóstolo João, era o combustível que era muito utilizado, como a gasolina e outros combustíveis ainda mais inflamáveis do que a gasolina, tem hoje. Não tem a gasolina de avião, a gasolina que se utiliza na Fórmula 1 é uma gasolina com muito mais poder de combustão, né, de calor, para produzir mais força ao motor dos carros, né? Já que a energia vem pelo calor. Agora, já imaginou, no tempo de Cristo, no tempo de Cristo, no tempo de João, quando escreveu o Apocalipse, ele está falando exatamente do enxofre, que era a gasolina da época, que era o que dava essa combustão muito forte. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, se o Senhor desse essa visão a João, falando de um fogo, ele ia usar exatamente essa expressão, de um fogo muito quente, sendo alimentado de uma fogueira, né, de uma fornalha, só que não é uma fornalha como num forno de pizza, não, fornalha é como um forno de pizza, mas como vai ser por toda a terra, público, ao ar livre, aí ele chamou um mar de fogo, ou um mar de fogo, porque, né, toda a superfície da terra vai pegar fogo, com pessoas em cima sendo queimadas, com combustível gasolina, né? Vamos fazendo uma adaptação aqui ao texto, né, atual, uma visão atual desse texto. Então essa é a descrição, quando Cristo diz aqui que será lançado esses galhos no fogo. Já imaginou um galho de sarmento cortado de Cristo e lançado nesse fogo? Um galho frágil, não é um galho de pau-ferro, não é um galho de jatobá, não é um galho de ipê, não, é um galho um pezinho de uva. Os galhos parecem mais aquelas ramas. Quem nunca viu rama, mas viu um pé de maracujá, vê que aqueles galhos ali são muito frágeis. Seca fácil. E é quase oco por dentro. Agora já imagina aquilo no fogo. Se botar gasolina, não, é questão de segundo para ser extinto. Então veja aqui o Senhor mostrando como será. Terá um fim muito, no juízo final, terá um fim muito curto, muito rápido, né? Então aqui, Cristo está dizendo claramente, primeiro ele está dizendo o destino aqui dos ímpios, de todo aquele que um dia esteve na obra dele, que confessou o nome dele, que disse Jesus Cristo é meu Salvador, que cantou, que chorou, que deu testemunho, que levou a alma aos pés de Cristo, mas que não deu fruto do Espírito, que abandonou a fé, porque o Espírito realmente de Cristo não estava nele. Ora, se alguém abandona Cristo e abandona Deus para sempre, é porque o Espírito de Deus não estava nele. O sujeito é equivocado por algum momento, como Pedro, né, que foi e voltou, e tantas outras pessoas que deixam Cristo porque foi enganado pelo diabo, pelos prazeres do mundo, é uma coisa. Agora, aqueles que abandonam Cristo para sempre, o Espírito de Cristo nunca teve neles, nunca sentiram esse amor, né? Abandonaram para sempre. O caso de Judas, né, Judas Iscariotes, que estava nessa cena aqui. Antes de Cristo falar, eles estavam na cena de Cristo falar essas palavras do capítulo 15, ele estava na cena do capítulo 13, lá na cena da ceia, né? Olha, meus amados, que linguagem, né? Que linguagem. Veja que até quando Cristo ele fala do amor, consolando ali os discípulos, ele precisa falar do juízo, porque ele precisa falar da verdade. É consolador para a gente, quando nós sabemos todas as regras para o bem e as regras para o mal. É isso que Cristo está falando aqui. Não existe uma linguagem de amor sem falar toda a verdade. Cristo aqui falando isso aqui para os discípulos, para que eles permanecessem ligados a Ele, porque aí estariam vivos para sempre, né? Um galho estaria vivo. Olha, se o galho for tirado, ele morre, porque o destino dele é fogo, não tem outro. Assim é também na vida cristã. Afastou de Cristo, juízo e morte eterna. Continuando, amados irmãos, vamos aqui para
A sexta pergunta, dando continuidade aqui ao comentário anterior, a sexta pergunta diz assim: de que maneira o servo fiel deve permanecer em Cristo Jesus? Ele diz aqui no versículo 7, João 15, verso 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Que coisa! Olha que comparação Jesus Cristo faz aqui. Ele está dizendo assim, olha, como é que vocês permanecem em mim? Ele vai explicar como deve permanecer em mim. Como é que uma vara faz para permanecer em Cristo? Olha só. Quando as palavras dele permanecem naquela vara que não é cortada. Palavra? Mas ele já disse o que era palavra. Palavra era aquilo que limpa. Ele está fazendo uma alusão claramente à água, ao líquido que corre nas veias. Por isso que a Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados, não comprados por ouro, mas com o sangue precioso de Cristo. Por isso que Cristo diz ali na ceia, ele pega o cálice e fala assim, esse é o sangue da nova aliança, esse aqui é o símbolo do meu sangue. O sangue aqui, olha, é o fruto da vide, aquela seiva que passa por dentro do caule da videira e vai pelos galhos, até chegar e preencher cada uvinha daquela lá, é essa seiva, é esse líquido que faz com que a uva, aquela bolinha de água, aquela bolinha de vinho, aquela bolinha de sangue, aquela bolinha de líquido, é o que passa nas veias, na linguagem tipológica, nas veias da videira. É a água, é o líquido precioso, que a Bíblia compara aqui como palavra. Olha que coisa linda. Se você corta uma videira ou qualquer árvore, ela vai sair um líquido, um leite, qualquer coisa. Aquilo é o sangue da árvore. É a tipologia do sangue da árvore. Então, como o Cristo aqui já comparou, né, claramente que são purificados pela palavra, e a Bíblia já compara a água com palavra, o próprio Cristo vai comparar, como eu já falei aqui nos primeiros 7 capítulos do livro de João, água o tempo todo, água, até o capítulo 9 lá, quando ele vai lá no tanque de Siloé e o homem se lava para enxergar. Olha, se lava para se purificar, não é? Ou o cego, que ele cospe no chão, a água que sai da sua boca, o cuspe, a sua saliva, ele mela no lodo, na terra faz lodo e coloca no olho do homem, para ele ver. Olha que coisa linda, né? Olha, água, é as minhas palavras permanecerem. Se você é um galho, qual é o líquido que sai do caule e permanece no galho? A seiva que vem lá do chão, da terra, as raízes pegam todo o nutriente, né, do solo, inclusive a água que ele vai buscar lá, a raiz vai beber água lá no fundo, né? A água lá no fundo da terra, vai pegar água ali, ó, vai pegar a água, vai transformar em seiva, olha só, a raiz vai pegar lá, a raiz que é Cristo, o fundamento, né? Ele pega a palavra de Deus, que é a água pura, transforma em sangue, em seiva, e faz ela passar por dentro do galho, purificando o galho, fazendo o galho vivo e produzir o fruto. Tem linguagem mais linda e preciosa do que essa aqui? Não tem. Então, quando ele diz assim, olha, meus discípulos, sabe, a única maneira de vocês permanecerem em vós é a minha palavra permanecendo em vocês, porque a minha palavra, ela fortalece, a minha palavra purifica e a minha palavra produz fruto, como disse o Senhor. As minhas palavras, livro de Isaías, né? Isaías, as minhas palavras não voltará para mim vazia, assim como a palavra que passa por dentro do galho não voltará sem produzir fruto. O galho que é estéril, não valorizou a água, a seiva que a videira forneceu a ele. Não deu valor à palavra, assim como o crente não deu valor à palavra. Toda a igreja de Deus está estabelecida na palavra. A verdadeira igreja de Cristo ama examinar a palavra.
A verdadeira igreja de Cristo não dedica um culto de 1h30, 2 horas para estar gritando e pulando e falando de autoestima e falando que benção é o dinheiro e falando em prosperidade, em dando show, em pular, em chamando a atenção para si, falando dos homens, exaltando os homens, né? Exaltando a instituição, a placa da igreja. Não. A verdadeira igreja de Cristo dedica o seu tempo precioso examinando a palavra. Porque a palavra é o poder de Deus revelado aos homens através de Cristo. Tudo inicia na palavra, porque é da palavra que vem, né, a grande vitamina. É da palavra que vem o grande nutriente, né, a grande força chamada fé. Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu vou dedicar um culto de 1h30 para estar falando do pastor que é rico, da igreja que é poderosa, da TV que ela vai comprar, da rádio que ela vai comprar, do curso que o pastor fez, né, do pastor que prega muito bem, né? Dizer que eu vou abençoar você, seu casamento, tal, passar 2 horas falando que vai abençoar a sua vida, seu casamento, traga o dízimo, traga a oferta, que Jesus vai lhe abençoar. E a palavra não é aberta, a palavra não é examinada, o espírito das pessoas não são edificadas, o espírito só é edificado quando a palavra de Deus é entendida. Quando a palavra de Deus, inclusive, é entendida, o homem é motivado a dedicar mais tempo na oração em casa, o homem é dedicado, ele é estimulado pela fé a dedicar mais tempo a ler a Bíblia, porque ele vai querer aquela mesma compreensão que o espírito dele foi refrigerado na igreja quando ele entendeu aquela maravilha. Tudo vem pela palavra. E aqui está a grande tipologia. A única forma de vocês permanecerem em Cristo é a palavra. A palavra. Cristo não diz outra coisa que não. Cristo não diz aqui assim, olha. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós... Olha, presta atenção. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir qualquer coisa, o que quiserdes, e aquilo vos será feito. Já imaginou o poder ilimitado que Cristo está dando aqui aos discípulos pela fé? E como é que esse poder ilimitado chega aos servos de Cristo? Pela palavra. Uma igreja que não usa a Bíblia, uma igreja que não ama a Bíblia, uma igreja que não usa a Bíblia para tudo, ele tem que usar a Bíblia. 1h30, 2 horas. Se alguém fale qualquer pergunta de emprego, de saúde, de escola, do cotidiano, de família, se o homem, o servo de Deus, ele não usa a Bíblia para responder, tem algum problema com ele? A palavra é a bússola que vai guiar o homem pelo caminho certo. A palavra de Deus é essa bússola que diz o norte ao homem. O que ele fazer, o que ele deve fazer, o que ele deve dizer, o que ele deve falar para as pessoas. Tudo está na palavra de Deus. E essa é a única forma, não só de o homem estar conectado a Cristo, ligado a Cristo, está no mesmo Espírito de Cristo, mas ter também o poder que Cristo teve. Como Cristo pediu ao Pai, o Pai lhe deu tudo o que Cristo pediu. Assim também como Cristo, se o homem estiver conectado à videira verdadeira, pela palavra de Deus, no mesmo Espírito, tudo que ele pedir a Deus, o Senhor lhe dará. Tudo, olha só. Ele diz aqui, pedi o que quiserdes. Já imaginou? Já imaginou que linguagem é essa? Essa tipologia nós encontramos em abundância na Escritura Sagrada. Por exemplo, Daniel, quando foi ter com Nabucodonosor para revelar o seu sonho, lá no capítulo 2 de Daniel, ele disse que daria metade do reino. Né? Metade do reino para a pessoa que desse. Daniel, não, fique para você. Olha que coisa linda. Uma tipologia, porque ali, Nabucodonosor era o Deus, né? Era o rei dos reis da terra, né? Um título dado realmente a Deus o Pai, né? Ali era uma tipologia. Da mesma forma, o filho dele, Belsazar, quando Daniel vai lá, que aquelas escritas na parede lá, ele promete vestir Daniel com vestimentas de púrpura, que era a vestimenta real, a cor real, né? Bota um colar de ouro no pescoço dele, e muitas riquezas, não, fique para você o seu presente.
Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Você pode pedir o que quiser. Por que Daniel tinha aquilo? Porque Daniel tinha a palavra de Deus para interpretar para Nabucodonosor. Da mesma forma, Daniel estava ligado a Deus pela sua palavra para falar lá a Belsazar. A palavra, o poder está na palavra. Qualquer igreja que não dedica tempo à palavra de Deus, desconfie. Pule fora. Não é de Deus. Qualquer igreja que perde tempo, dia e noite, com gritos, com pulo, com gritaria, com oba-oba, com essas coisas, não dedica tempo. A maior parte do tempo da igreja é ouvindo a palavra de Deus, é escutando o que o Senhor tem a dizer para ela, examinando a palavra toda. Não é um verso isolado, não. É ler um estudo completo, é examinar a Bíblia a exaustão, estudo exaustivo, estudo com muita argumentação. Isso edifica a igreja. E aqui está a tipologia, Cristo falando aqui na parábola da videira verdadeira. As palavras de Deus é a única forma de o homem manter-se conectado a Cristo.